aí sempre a vocês aí pelos convites, é um prazer enorme. Agradeço pela sacolida tão carinhosa que vocês sempre têm na apresentação, né? E que a gente possa ter, então, momentos aqui de reflexão, como você colocou muito bem na prece, né? Sobre o Evangelho, sobre a proposta espírita, e que a chuva permita, né? Que a internet não caia. Se cair, a gente volta, não tem problema. Mas vamos em frente, tá bom? Há uma história que eu acho muito bonita, que é contada para nós pelo espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do médium Divaldo Franco. E essa história ela está no último capítulo de uma obra fantástica, que é uma obra que se chama Luz do Mundo. Eu recomendo a todos aí a leitura, uma obra muito bonita. E nesse último capítulo, a Amélia vai contar para nós, vai narrar para nós um encontro, um diálogo de duas irmãs, de duas amigas, já na idade madura, que num dos salões de um grande palácio, de uma mansão romana, conversavam, dialogavam ali sobre os mais diversos assuntos. Até que uma delas, a Miriam, fez um comentário sobre os cristãos. A gente está falando do primeiro século, né? E de um momento, em torno ali do ano 60, em que já havia cristãos em Roma. E como os judeus, que já estavam ali há mais tempo ainda, esses cristãos começaram a gerar um certo incômodo. Mas para Miriam, que tinha origem palestina, vamos ver isso aí, os cristãos, na verdade, eram símbolo da paz, da obediência, da cordialidade. Mas aquela amiga dela, Lavínia, se incomodou com aquilo, era romana mesmo. Mas parece, Miriam, que você até uma deles, né? Como é que você pode falar assim dessas pessoas que não adoram nossos deuses, não respeitam as nossas leis? Ainda que respeitassem, né? Mas sim, efetivamente, não adoravam, não tinham essa postura, né? Que os romanos tinham, que os romanos esperavam deles. E aí Lavínia perguntou a Miriam, mas você que fala tão bem dos cristãos, você que é da Palestina, você conheceu Jesus? E ela disse, conheci. O que surpreendeu Lavínia, porque ela disse a Miriam, mas quando você conheceu Jesus, você já era assim? E assim como a gente se pergunta, né? Como querem ser assim? A Miriam não tinha o movimento das pernas, era paralítica. E se você, paralítica, conheceu Jesus, por que você não foi curado? Porque não é esse Jesus que os cristãos dizem, né, que curava, claro, além de trazer seu ensinamento moral profundo, né, desse Jesus que vocês falam. E aí a Miriam disse a ela, então eu vou te contar. Vou te contar a minha história com Jesus. Começou a contar para lá, né? E disse a ela que, na sua infância, como qualquer criança, gostava de correr, gostava de brincar. Mas, aos poucos, por uma doença desconhecida, começou a perder o movimento das pernas. Até ficar completamente paralítica. Isso na sua primeira juventude. Mas, naquele momento, começou a andar por ali esse tal de Jesus, olha só. E a notícia logo se espalhou, que ele, além de uma mensagem profunda, de uma mensagem consoladora, curava pessoas, curava doentes. E ela, ouvindo aquela história, um falou com o outro, ela disse aos pais dela, eu quero conhecer Jesus. Até que num dia ele estava numa cidade próxima, na casa de um tal de Simão Pedro, que a gente também conhece, né? E ela disse assim, me leve lá que é perto. E os pais levaram a Miriam até Jesus. Ela então ficou frente a frente com o mestre, a gente só consegue imaginar que experiência seria essa, né? E Jesus, como sempre fazia, como fez com o cego de Jericó, sempre respeitando, sempre esperando o interesse do outro, perguntou a ela, o que você quer que eu faça? Mas era óbvio, né? Era óbvio. Só que Jesus perguntava. Era necessária a vontade, além do merecimento, claro, a fé daquele que o procurava. E ela disse a ele, Jesus, eu quero andar. Ao que se surpreendeu, porque Jesus olhou bem profundamente nos olhos dela e disse, no momento andar não é o melhor para você. E não a curou. E ela disse a Lavínia que naquele momento ela não entendeu. Ela ainda jovem, vendo vários que não enxergavam, cegos voltando a enxergar, outros paralíticos como ela voltando a andar, mas por que ela não?
E ela, claro, no primeiro momento, voltou revoltada, né? Mas aos poucos ela começou a observar uma coisa, que como o próprio Jesus havia anunciado, muitos daqueles que eram curados, quando passavam a direcionar sua vida para caminhos menos saudáveis, voltavam a ter aqueles problemas, tinham até outros problemas piores. Ela começou a entender aos poucos, quando começou a conversar com aquelas pessoas, ainda muito jovem, a consolar aquelas pessoas, a auxiliar aquelas pessoas, a perceber as dificuldades daquelas pessoas e perceber que, como aquelas pessoas, para aquelas pessoas, talvez a dificuldade fosse a grande professora. E começou a fazer sentido para ela a bênção de Jesus não tê-la curado. Olha que coisa interessante. Olha como é que uma visão imortalista, uma visão que entende os ensinamentos de Jesus, nos permite compreender coisas que, do ponto de vista material, são absurdas. E aí, claro, o tempo passou, concluindo a história, né? Miriam ficou um pouco mais velha, ainda paralítica, ela cantava muito bem, até que por uma visita da família de Lavínia à Palestina, queria uma irmã para sua filha, né? Encontrou Miriam e a adotou com o consentimento da família e levou Miriam para Roma, né? Onde ela cresceria nessa irmandade aí com Lavínia. E ela contou aquela história muito emocionada, mas os primeiros cristãos naquela mesma época começavam a ser presos, começavam a ser executados. E como Lavínia iria dizer a Miriam, não era um momento muito bom para falar deles, né? Não era um momento muito bom para falar de Jesus. É claro que para Miriam era. E ali a conversa se encerrou. Mas a grande questão que essa história traz para nós, nós apontamos aqui, e que outros trechos também despertam, não é o porquê curou, porquê que não curou. Mas como lidar com o sofrimento? Como lidar com uma dificuldade que, entre aspas, não é resolvida? Como lidar com uma aflição para a qual muitas vezes nós não vemos imediatamente uma solução? Como compreender essa proposta de Jesus? Né? Como compreender, por exemplo, as frases famosíssimas de Jesus no início do Sermão do Monte, lá em Mateus 5, né? As famosas bem-aventuranças, quando vai falar que são bem-aventurados, que são perseguidos, que têm fome, que têm sede, que choram, enfim, os que têm aflições, que são aflitos, bem-aventurados os aflitos, né? Que serão consolados. Como é possível compreender isso? Repito, de uma forma materialista, de uma forma que não conceba a imortalidade da alma, não nos conceba como espíritos imortais. Como o próprio Kardec vai dizer, nesse mesmo capítulo 5 agora do Evangelho segundo o Espiritismo, sem levar em conta essa questão da imortalidade da alma, muitos dos preceitos de Jesus ficam incompreensíveis, ficam paradoxais, mas não é o nosso caso, porque nós levamos em conta essa situação. E é isso que nos faz ter essa força, essa maturidade, pelo menos racional, de compreender o sofrimento, de tentar lidar com esse sofrimento da melhor forma possível. E essa é a proposta nossa aqui hoje, de discussão. Tá? É tentar entender qual é o convite que a doutrina espírita nos faz, que Jesus nos faz, para agir perante a dificuldade, perante a aflição. E a nossa conversa aqui ela vai estar em torno de 3 questões, né? 3 pontos fundamentais. O primeiro deles, o que seria o sofrimento, do ponto de vista espírita? O segundo, o porquê de nós sofrermos, que é muito ligado à primeira pergunta, vocês vão ver. E o terceiro, a terceira questão é como que a gente, do ponto de vista espírita, deve enfrentar o sofrimento, deve enfrentar a dificuldade. Tá? Eu digo a vocês que as nossas maiores referências aqui vão ser o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec, das nossas obras básicas, e as questões dos capítulos eu vou citando durante a nossa conversa. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa primeira questão aqui, a questão que abre a nossa discussão. Do ponto de vista espírita, o que é o sofrimento? A gente pode buscar, né, em vários textos, né, explicações para isso, mas eu fiz uma escolha aqui de uma obra fundamental, a obra base das bases espíritas, né, que é o Livro dos Espíritos. E nós temos lá uma questão, que eu vou ler para vocês aqui, que é a questão 922, que ela vai justamente no sentido contrário. Ela vai perguntar, como vocês vão ver, o que é a felicidade nos limites terrenos, né?
Mas pela resposta que os Espíritos nos dão, a gente consegue deduzir, então, efetivamente, o que é o sofrimento do ponto de vista espírita. Então, eu vou ler para vocês. Ó, quem quiser acompanhar, como eu disse, a questão 922, vou abrir aqui o Livro dos Espíritos, né? É uma questão, junto com a outra, nós vamos trabalhar ao final, né? Está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que justamente vai tratar das esperanças, das consolações, né? Do sofrimento, das recompensas, tanto na vida terrestre quanto na vida espiritual, né? E essa questão está lá. E olha o que Kardec fala para nós. Ele começa com uma afirmativa, antes da pergunta. Olha o que ele diz, ó. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Está afirmando isso. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Ponto. O que Kardec está dizendo aqui? Que nós somos diferentes. Que uma coisa que é agradável para um pode não ser agradável para o outro. Um prato de comida, um estilo musical, né? Nós temos as nossas diferenças. Cada um tem os seus gostos, as suas experiências, as suas preferências. Ok, nós concordamos com isso. Mas aí vem a pergunta dele. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, por mais que nós tenhamos diferenças, existe um ponto comum que todos nós, seres humanos, entendemos como necessários à felicidade? Uma coisa que todo mundo vai gostar, né? Existe alguma coisa? Porque olha que interessante, se a gente descobre que coisa é essa, a gente, por oposição, vai perceber que sem essa coisa vamos ter problemas. Olha que legal. É isso que Kardec quer saber. E olha o que os Espíritos vão dizer. Tem uma resposta relativamente famosa. Eles vão dizer o seguinte para nós, ó. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 3 coisinhas, olha só que interessante. 3 coisinhas que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter para ser feliz. Do ponto de vista material, nós estamos encarnados aqui. Posse do necessário para a sobrevivência. Do ponto de vista moral, o que vai envolver, claro, tanto a situação de desencarnado quanto de encarnado, né? A parte moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu tendo essas coisas, dentro das possibilidades de felicidade terrestre, claro, não é felicidade plena, nós poderemos nos dizer felizes. Faltando uma delas, opa, estamos com problemas. Nós vamos começar pela primeira, que eu já vou dizer a vocês que nem é a nossa prioridade aqui, tá? A prioridade nossa aqui é mais a discussão no campo moral. Porém, esse primeiro trecho da resposta é fundamental, porque mostra para nós, né, ao contrário de que muitos espíritos às vezes pensam, que quando nós estamos encarnados, a parte material é também importante. A posse do necessário é fundamental. É isso que embasa a proposta de caridade também material, que vem desde os ensinamentos de Jesus, toda a história do cristianismo na Terra, né? E que, claro, engloba também os trabalhos dos centros espíritas, do movimento espírita. Então, nós, enquanto espíritas, reconhecemos que se há aqueles a quem falta o material, nós devemos, dentro das nossas possibilidades, auxiliá-los. No mais amplo sentido, repito, né? Eu não vou me aprofundar nisso, mas só quero chamar a atenção para isso, para a gente nunca cair na falácia de que a preocupação do cristão, a preocupação do espírito, é apenas no que se refere ao espiritual. Eu posso até dizer que isso é o mais importante, sim, porque isso sobrevive ao que é material. Mas eu não posso deixar de lado dessa nossa preocupação, tá? E daí, ser dever do cristão, e agora estou pensando em relação ao outro, ao próximo, né, que nós somos convidados a amar por Jesus, é um dever do cristão ter esse tipo de preocupação que a gente chama de social, seja dentro do centro espírita, seja nas nossas atividades, seja no momento de uma eleição, uma questão política, ou seja, em tudo isso nós temos que ter esse tipo de preocupação, tá? Ainda que as formas de se agir na promoção social sejam as mais diversas e haja discussão, inclusive extrapola, né, o que o Espiritismo tem a dizer. O Espiritismo tem a propagar a mensagem, a base que o Jesus nos traz, né, que é o dever de caridade, também no sentido material. É por isso que os centros espíritas, como o próprio Bezerra de Menezes, né, tem o seu campo, tem a sua atividade social, que ela é fundamental, tá, gente? Então, só queria fazer esse parênteses aqui, porque não vai ser o nosso foco, tá? E outra coisa, a gente poderia discutir numa outra oportunidade, o que é esse necessário, né?
Porque os espíritos estão falando, olha, a posse do necessário. O que é necessário? Isso merece uma discussão mais aprofundada. Nós não vamos fazer aqui. Bom? Mas vamos para aquilo que a gente vai destacar. O que eu falei com vocês? A questão moral. Os espíritos vão nos dizer que para que a gente seja feliz, tem que ter duas coisinhas. Consciência tranquila e fé no futuro. Ou seja, se eu não tenho fé no futuro, se eu não tenho a consciência tranquila, posso dizer que de alguma forma estou sofrendo, estou aflito. Isso nos causa sofrimento. Mas vamos começar pela última questão, a última ideia que eles trazem, que é o quê? É um ponto comum de felicidade para todos nós termos fé no futuro. O que será que isso quer dizer, pessoal? No início, já cheguei a apontar algumas coisas nessa direção. A fé no futuro pode ser entendida no sentido de otimismo, de que as coisas vão melhorar? Pode. Mas esse otimismo tem uma base, que é justamente a fé no futuro, no sentido de que a vida não é só isso aqui. Que, como eu comentei no início, nós somos espíritos imortais, nós temos um futuro promissor. Ainda que o momento, essa encarnação, esse período que estamos vivendo, cada um tem o seu momento, né, esteja sendo difícil. Então, quando nós temos essa capacidade, essa compreensão, que Jesus já nos mostra há muitos séculos, a doutrina espírita reforça, né? Quando nós já temos a compreensão, desenvolvemos isso, que somos espíritos imortais, que não somos esse corpo, a nossa vida não é essa vida aqui apenas, ela é mais ampla que isso, nós conseguimos lidar com as coisas que a vida nos traz, as dificuldades, as angústias, com muito mais força. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, nós conseguimos lidar com as alegrias, né, com os momentos que nós entendemos como alegres, com muito mais responsabilidade. Se temos fé no futuro, gente, repito, Kardec vai dizer isso, tem um texto muito legal, né? Nós conseguimos olhar para as situações que nós enfrentamos, entender o seguinte: posso aprender com elas, porque elas vão passar. Não é o fim do mundo, porque isso vai passar. Nós somos convidados a olhar para a própria posse material, né, que nós temos muitas vezes, nossos desejos materiais, com outros olhos. Allan Kardec tem uma discussão muito interessante sobre isso, num capítulo cujo título já diz tudo, né, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Frase de Jesus. E tem um item ali que eu particularmente acho muito legal, que é o item 5, e tem por título O Ponto de Vista. Depois vocês olhem lá no índice, procurem O Ponto de Vista, vale a pena. Tá? É um texto muito bonito, Kardec, né, traz vários pontos fundamentais, que tem um pouco do que nós estamos falando aqui, mas tem um exemplo que ele dá que eu acho muito interessante, que essa visão de fé no futuro, de entendimento de que a vida não é só isso aqui, que nós somos espíritos imortais, nos fortalece. Ele vai dizer o seguinte, ó, imagina que você está andando por uma cidade, inclusive eu, Daniel, vou trazer alguns elementos que não existiam na época de Kardec, tá? Vou dar uma complementada na história aqui. Imagina você andando numa cidade e você vê os bustos, as estátuas daqueles grandes heróis, pessoas famosas, né? Você vê aquelas grandes mansões, trazendo uns elementos a mais aqui de hoje em dia, né? Você vê aqueles carros, você vê aquelas roupas, você vê aqueles corpos. E aí você, de vez em quando só, né? Você olha para aquilo e você se pergunta, por que que eu não tenho isso? Por que que eu não sou assim com essa pessoa? E isso, de vez em quando, incomoda a gente. Né? E aí Kardec, ele até pega como exemplo maior a ideia da mansão. Né? Então a gente vê uma mansão, uma casa muito bonita, a gente fala assim, poxa, por que que essa pessoa tem isso e eu não tenho? A gente não conta para ninguém, mas muitas vezes a gente se incomoda, né? Muitas vezes a gente se incomoda. Mas Allan Kardec fala o seguinte, ó, vamos imaginar o seguinte, você vai subir agora um monte, um morro. Aqui em Juiz de Fora é fácil, né? Não sei se tem alguém que não é daqui, mas aqui na nossa região, que é muito fácil imaginar, né? Então a gente sobe aqui o Morro do Imperador, o Morro do Cristo, e aí a gente está lá em cima do Morro do Cristo, né? E a gente lá de cima, a gente olha e vê aquela mansão, aquela que você queria ter, ela está lá. Quando a gente olha de cima do Morro do Cristo para aquela mansão, alguma coisa muda naquela mansão? Não. Não, ela fica lá do mesmo jeito, linda, está lá. Mas tem uma coisa que muda. Tem uma coisa que muda. O que é? O nosso ponto de vista. Vai o título do texto. Né? Porque agora, no nosso ponto de vista, aquela casa está pequenininha.
É um exemplo legal que Kardec traz, porque justamente essa ideia de imortalidade da alma, de que a vida não é só isso aqui, ela faz com que a gente olhe para o que é material e dê a ele o seu devido valor. A proposta espírita não é uma proposta que quer o desprezo pela matéria, não, mas que nos propõe o desapego. Por quê? Porque quando nos apegamos, sofremos. Nós estamos falando de aflição, né? Quando nos apegamos, nós sofremos. Não é porque Deus, o Daniel está apegado, vou causar sofrimento nele. Não é automático. A gente que busca esse sofrimento, percebe? Agora, quando eu tenho esse desenvolvimento de fé, quando eu tenho essa fé no futuro, eu estou em cima da montanha. Então eu olho para a matéria e eu vejo que ela tem importância? Tem. Mas não é o mais importante. Eu olho para as dificuldades que vêm na minha vida e eu vejo que está difícil? Está difícil. Mas aquilo não é o mais importante. Que aquilo vai passar. Percebe como é que isso nos dá mais força para lidar com as coisas? Os problemas vão sumir? Não. Eles não vão sumir. Ainda são necessários para nós. Mas nós vamos lidar com eles, olha o ponto de vista, nós vamos lidar com eles de uma forma muito mais suave, muito mais saudável, muito mais paciente. Ou seja, nós vamos ficar mais felizes, né? Tem jeito. Não percebe como é que isso é fundamental? Então vamos para o outro, O outro são 3 pontos, falamos da parte material, que não é o nosso foco, falamos da fé no futuro, mas tem um terceiro, que é fundamental também, que é a consciência tranquila. Ou seja, para todos nós, seres humanos, todos nós espíritos, ter consciência tranquila é uma condição de felicidade. Não ter a consciência tranquila, uma consciência pesada, como a gente diz, né? É uma situação ou uma sensação de sofrimento. A gente fala muitas vezes, né? Tem várias línguas, vários provérbios, né? Tem aquele que a gente vai dizer, pelo menos eu posso deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, né? A gente não fala assim? O que a gente está dizendo? A gente está falando de consciência. Pelo menos, não sei o que, mas pelo menos a minha consciência está tranquila. Porque a gente sabe que quando a consciência está pesada, a gente está sofrendo. Não tem jeito. Né? A gente está falando aqui, né, dessa questão moral, tem uma parte do livro dos Espíritos, a terceira parte, né, que a gente se refere a ela como referente às leis morais, né, o título Kardec dá ela. E há uma questão que é a primeira, que é a 614, que traz uma mensagem nessa direção. Tá? Porque Kardec ele pergunta o seguinte: o que é a lei de Deus? Né? A lei da natureza é a lei de Deus? Né? E os Espíritos vão dizer sim. Né, as leis que regem a natureza, e claro, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral, são as leis de Deus. E aí vem uma frase, que é a frase fundamental dessa resposta, que os Espíritos vão dizer assim: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Opa, o que nós queremos saber aqui, nós estamos falando de felicidade, de infelicidade. Nós nos sentimos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Então, o que a gente tem que saber? Que leis são essas, né? Eu tenho que saber. Eu quero saber onde elas estão, como é que eu faço para aprender. E aí, 7 questões à frente, a gente vai a uma que é famosíssima, que é a 621. Porque Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? Eu quero saber. Porque se eu tenho que seguir para ser feliz, não é verdade, gente? A gente quer saber onde é que está. Será que está na Bíblia, está no livro dos Espíritos, está enterrado em algum lugar? Onde que está isso? E os Espíritos vão dizer: olha, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Nós já temos em potencial, né, essas melhores regras a seguir. Nós já temos isso em potencial. E claro, com a nossa evolução, nosso amadurecimento, nosso esforço, nossas experiências, nós vamos conhecendo melhor essas leis e praticando melhor essas leis, vamos ficando mais felizes. E é legal porque Kardec tem os itens que vão se seguir essa questão, né, essa questão seguinte. E Allan Kardec ele vai perguntar, com outras palavras, o seguinte: olha, se está na nossa consciência, o que a gente não faz? O que parece, às vezes, que a gente não sabe? Né? E os Espíritos vão dizer de uma forma até simbólica, vão dizer assim: olha, porque o homem a esquece, a despreza. Nós desprezamos essas leis. Sabe por quê, gente? Ainda apegados à questão material, nós priorizamos aquilo que nos preserva. É o nosso egoísmo. É o nosso individualismo.
Então, sem levar em consideração a fé no futuro, olha de novo ela aí como é que ela é importante, sem levar em consideração a nossa imortalidade, a nossa essência enquanto espíritos, nós nos preocupamos com a manutenção da nossa vida aqui de forma excessiva. Então, aquilo que é do outro, que pode ser meu, eu quero que seja meu. Aquilo que possa me dar destaque enquanto pessoa, eu quero ter. Porque isso me protege, isso, me dá mais proteção, me dá mais poder. Percebe como é que está tudo ligado? Isso é o nosso egoísmo. Que até um certo momento do nosso processo evolutivo, que já passou, ele teve a sua utilidade. Mas já tem alguns séculos, né, talvez milênios, em que nós temos sido convidados a olhar para a existência de uma outra forma. Ou seja, é necessária a sobrevivência? É necessário o material? Sim. Mas há outras pessoas. Há outros espíritos. E é na minha relação com eles que eu realmente me sinto feliz. Então, eu não posso mais agir dessa forma. Isso vai nos indicando para a consciência o que é mais exato, o que é mais correto. Isso vai despertando em nós essas leis de Deus que estão aqui, mas que a gente deixa adormecer. Eu começo a pensar o seguinte, não, peraí, eu não posso agir dessa forma. Porque quando eu ajo assim, a consciência pesa. Porque eu já sei dentro de mim que eu estou agindo de forma equivocada com o outro. Aí vem os sentimentos de culpa, o sentimento de remorso. Então, o sofrimento é isso, também, né? Também é isso. É a gente não saber lidar com as nossas próprias dificuldades, com nossos próprios erros. Daí haver toda uma proposta que nós vamos ter aqui na desenrolar da nossa conversa, que a doutrina espírita traz, que Jesus nos traz, né? Para que a gente possa lidar com tudo isso. Permitir que a nossa consciência se alivie, permitir que ela não pese mais, que a gente lide com as angústias, com as dificuldades, com outros olhares. Né? Nós até começamos a falar um pouco aqui disso, né? Porque eu falei que é muito entrelaçado, porque o pensar enquanto espíritos imortais é um desses grandes passos para a gente lidar com tudo isso que a gente está falando aqui. Mas vamos avançar, né? Nós já entendemos aqui, claro, de uma forma resumida, o que é o sofrimento do ponto de vista espírita, ou melhor, ou talvez, o que é a felicidade? O que nós precisamos ter, o que nós precisamos perseguir para, no nosso estágio evolutivo, nos sentirmos mais felizes. Por que, então, que a gente sofre? Né? Vou dizer até mais, porque a grande questão do sofrimento, nós vamos ver agora, é essa questão de consciência. Por que muitas vezes, né, nós temos dificuldades nessa vida aqui? Nós vamos ver que essas dificuldades que nós vamos classificar como expiatórias ou como provacionais são sempre fruto do que é produzido nessa nossa consciência. Quer ver? Vamos lá. Vamos usar agora uma outra referência fundamental. Nós falamos da questão 922 do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos falar, gente, do texto mais importante sobre o sofrimento que a doutrina espírita nos oferece, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não por acaso, né, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o texto por excelência, tá bom, gente? Já digo para vocês aqui, para que depois vocês leiam, para que a gente possa entender exatamente o que a doutrina espírita pensa sobre isso. Mas vamos lá, vou pegar uns trechinhos dele. Vamos pegar os 3 primeiros subtítulos desse capítulo, são muito legais. O primeiro deles, Kardec deu o título de Justiça das Aflições. Que é a grande questão. Por que a gente sofre? Será que Deus nos abandona às vezes? Será que Deus nos esquece? Será, né, que a gente está sendo tratado com injustiça por parte de Deus? E aí um desenvolvimento muito filosófico que Kardec faz com a gente. Olha que coisa legal. Porque se a gente entende que Deus é a suprema bondade, o supremo amor, a suprema justiça, a gente não pode atribuir a Deus a injustiça, concorda? Então a gente vai ter que mudar a nossa ideia de Deus. Nós não vamos fazer isso aqui. Né? Então Deus é sempre justo. Como entender, então, essas dificuldades que nos vêm? Será que a gente consegue entender racionalmente, alguma ideia? Mas a gente já sabe uma coisa, não é Deus. Deus é a perfeita justiça, ou seja, tudo o que acontece conosco tem uma causa justa. Aí você fala assim, aí talvez alguém explique, não é possível, Daniel. Mas não é possível. Vamos ver? Aí Kardec faz uma coisa fantástica. Porque olha só que interessante, eu não sei se tem alguém que está começando a conhecer o espiritismo, é muito comum, eles até alguns têm mais tempo, fazem essa confusão. É muito comum a gente cair num comodismo
de atribuir a todas as nossas dificuldades às vidas passadas, às reencarnações passadas. Agora, olha a genialidade de Kardec. Depois de discutir a justiça das aflições, sabe qual é o subtítulo que ele vai trazer? Causas atuais das aflições. Por que isso, gente? Porque muitas vezes nós procuramos num passado distante a causa que, na verdade, está debaixo do nosso nariz. Tem uma situação que acontece comigo, tem diminuído, que era um exemplo bobo, mas que esclarece um pouco essa questão. Por exemplo, toda vez que, às vezes eu vou num aniversário, tipo aniversário de criança, eu falo assim com a minha esposa, olha, hoje eu vou comer pouco. Eu vou comer uns 5 salgadinhos, uns 2 copos de refrigerante, tá bom. Ok. Aí eu chego na festa, aí vem um salgadinho ali, você está conversando com um, aí o garçom encheu, às vezes naquelas festas mais chiques, né? Aí o garçom encheu o seu copo, você não viu de refrigerante, aí você tá ali e tal. Aí na hora que eu boto o pé, acaba a festa, né? Quando é festa de criança, é terrível. Aquelas de salão, é terrível. Aí quando acaba a festa, eu ponho o pé assim no passeio, saí do salão de festa, tá. O que eu percebo? Errei de novo. Comi demais. Aí eu vou para minha casa, né? A gente, né, vai se deitar e tal. E eu já sei que de madrugada talvez eu acorde, né, com uma azia, uma dor no outro dia, não vou me sentir muito bem. Mas aí quando vem essa dor no estômago, será que passa na minha cabeça que aquilo ali está acontecendo porque na vida anterior eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu comi demais na vida passada? Por isso que eu estou sentindo dor na barriga hoje? Exemplo é simples, mas estão vendo onde é que eu quero chegar? Não, não. Eu estou sofrendo porque hoje, ontem, na festa, eu abusei do que não deveria ter abusado. Isso vale para tudo. Isso vale, inclusive, para questões morais. Às vezes, sei lá, eventualmente, em algum momento da vida, eu estou vendo que eu estou um pouco mais sozinho, que as pessoas não estão ligando muito para mim. Será que na vida passada eu fiz alguma coisa que está me gerando aquela situação? Eu não sei, pode ser que sim, vamos falar disso daqui a pouco. Mas será que nessa encarnação, como eu tenho me comportado com as pessoas? Será que eu tenho agido com as pessoas com cordialidade, com paciência, com tolerância? Porque talvez esteja aí a raiz do problema. Estão vendo como é que é uma questão de consciência? Que a consciência desperta, às vezes? Como é que é? As nossas dificuldades são fruto das nossas ações. E muitas vezes ações nessa mesma existência, nessa mesma vida. Mas aí alguém pode dizer assim, como o próprio Kardec percebeu, né? Tá, mas e se eu pego situações em que eu não consigo explicar por essa vida? O grande exemplo, por exemplo, das crianças, né? Que às vezes já nascem com algum problema grave. Aí você diz assim, mas onde que essa criança errou? Porque se há, olha como é que a gente volta no início, se há justiça de Deus, e a gente acredita que existe, né? Eu não posso ter uma criança que nasce com um problema por acaso, porque senão Deus está sendo injusto. Por que tem criança que tem problema e criança que não tem? Por que tem pessoas, Kardec vai dizer, né, que vivem 80 anos com todo o conforto, toda a saúde, desencarnam, e outras que passam a existência toda de sofrimento, de dores? Onde está a justiça divina? Olha como é que interessante. Aí vem a explicação espírita. Por que nós sofremos? Quando as causas não são atuais, elas são anteriores. Que é o item seguinte, Kardec. Então, nós temos possibilidades explicativas de vidas passadas, né, que justifiquem as nossas dificuldades nessas. Por isso nós sofremos. Agora, é por uma questão simples de punição? É por uma questão simples de castigo? Essas palavras aparecem nas obras espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque fazem parte da linguagem religiosa da época, que era a linguagem que os espíritos usavam para nos instruir, né? Mas em todo momento, quando eles falam de castigo, quando eles falam de punição, eles sempre explicam que não se trata de algo simplesmente nesse sentido, mas se trata de algo pedagógico, ou seja, para o nosso aprendizado. Olha como é que as leis de Deus são perfeitas. Né? Então, não é porque eu errei na vida passada, estou sendo punido nessa. Eu posso até usar essa palavra, mas desde que eu entenda que, na verdade, eu estou colhendo nessa vida a bênção, a misericórdia divina, da oportunidade de enfrentar situações que têm alguma relação com essa minha dificuldade e que promovam o meu crescimento.
Façam com que eu aprenda. Façam com que aquele equívoco que eu tive no passado, eu, ao sentir na própria pele, ou ao observar ao meu redor, numa experiência futura, me mostre que aquilo é um problema, que aquilo é um equívoco. Percebe como é que são as coisas? Como é que é a perfeição das leis? Está vendo como é que não tem injustiça? Não existe isso. Né? Então, ainda que existem pessoas que causem injustiça, isso é importante, né? Jesus já tinha falado delas, quando ele vai falar para nós do escândalo. Que ainda na nossa existência, gente, o escândalo é necessário. As dificuldades, os sofrimentos são necessários para o nosso aprendizado. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Eu digo isso para ninguém se justificar, não, eu estou agredindo o outro, porque na verdade eu estou ajudando Deus, né? A que o outro tenha o seu crescimento. Não, não precisamos disso. Mas as leis divinas são tão perfeitas que até do mal que nós recebemos, e aquele que o pratica vai ter as suas consequências na sua consciência, mas até o mal que sofremos pode ser entendido como uma forma de aprendizado nosso. Olha a beleza das leis de Deus. Olha a beleza da compreensão que a doutrina espírita nos propõe. Quando a gente consegue compreender isso, gente, os problemas desaparecem mais uma vez? Não. Mas eu começo a lidar com eles de uma forma muito mais madura, eu começo a evitar que outros problemas surjam. Eu aprendo pelo amor, eu não preciso sofrer para aprender depois. Olha que legal. Porque às vezes tem esse pensamento equivocado, né? Nós só aprendemos pelo sofrimento. A gente erra, sofre e aprende. Não. Eu posso aprender observando os erros dos outros, sem julgamento, para que eu evite de fazê-los. Aprender pelo estudo da doutrina espírita, o estudo da religião em geral, pelo esforço, pela minha melhoria. Então, eu não vou cair mais nos mesmos erros de antes. Eu não vou precisar nem cair nesse erro A ou B para que eu possa aprender. Eu já aprendi de outra forma. Né? Já estou até avançando um pouco na discussão aqui. Mas estão entendendo como é que é esse mecanismo do ponto de vista espírita? O que é o sofrimento? Sim. Por que ele vem? Ele vem como consequência das nossas ações equivocadas ou como vontade nossa de aprendizado, que a gente chama de prova. Então, para que eu amadureça, eu escolho, numa determinada encarnação, enfrentar certas dificuldades para que eu possa superá-las, crescer com elas. Nesse caso, não são consequências de erros do passado, não. Mas também são necessidades da minha consciência. Percebe? Porque quando é um erro do passado, aquilo de alguma forma, ainda que eu não me lembre, né, numa encarnação futura, aquilo está na minha consciência, na minha memória. Percebe? Agora, quando é um desejo de uma prova para que eu amadureça, porque a minha consciência também me indica, olha, é hora de avançar nessa direção. É hora de se desapegar desses aspectos. Sério? Ou seja, a gente encontra nesse mecanismo a explicação espírita para o sofrimento. Resolve o problema, repito, nos dá mais força para enfrentá-lo. Evite que a gente cometa os mesmos erros. E sim, abre caminho para que a gente resolva muitos deles. Quando a gente tem a maturidade de identificar, de cair a ficha, opa, estou errado nesse aspecto. Minha consciência me alerta, a culpa me alerta, eu vou deixá-la de lado e vou tentar a modificação. Então, percebe como é que é um caminho para a gente entrar na terceira e última pergunta aqui? E qual é? Como nós lidamos com o sofrimento? Que ferramentas práticas a doutrina espírita nos oferece, o evangelho nos oferece, para que a gente lide melhor, para que a gente lide com o sofrimento? Né? Que ferramentas são essas? E aí a gente vai para uma outra questão do Livro dos Espíritos, um pouco mais à frente, vou localizá-la aqui, ó, que é a questão 943, para quem estiver acompanhando na leitura aí, mas eu vou ler com vocês, tá? A questão 943 também está na quarta parte, né, na mesma parte do Livro dos Espíritos, onde está a questão 922, tá? E essa questão, inclusive, prestem bem atenção, nós vamos comentar, mas ela, às vezes, tem sido até um pouco mal interpretada, tá, na sua mensagem. Olha só o que ela diz para nós, 943, olha o que Kardec pergunta. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Olha a pergunta aqui. Ela tem um objetivo específico, tá? Mas vocês vão observar que a resposta dela vale para todo tipo de sofrimento, quase todo, pelo menos. Kardec está perguntando o seguinte: muitas vezes nós temos dificuldades, sofrimentos que são claros.
Ah, estou sofrendo por causa disso aqui. Né? Ok. Mais fácil, né? Eu sei o problema, eu tento tratar. Agora, muitas vezes vem um desgosto, um desânimo na vida, para o qual a gente não consegue localizar a causa. Por que a gente está sentindo aquilo? Né? De onde que vem isso? E aí os espíritos vão dizer para nós. Eu nem vou ler a resposta toda, não. Mas olha a primeira frase da resposta. Onde que está essa causa desse desgosto? Olha o que eles dizem. Efeito da ociosidade. 1. Da falta de fé. Já falamos? 2. E também da saciedade. 3. Opa, olha o que eles estão dizendo aqui. Eu quero saber como enfrentar o sofrimento. Já entendemos aqui mais ou menos, né? O que é o sofrimento para o espiritismo, já entendemos os motivos disso. E por si só, essa reflexão inicial já é um dos mecanismos para que a gente enfrente de forma saudável o sofrimento. Tá? Há outros mecanismos? Há um segundo fantástico, que é o da oração. Então, a oração, não como esse mecanismo mágico que a doutrina espírita não enxerga assim, né? Mas enquanto essa abertura aos espíritos amigos, para possíveis orientações, motivações, para que a gente tome as decisões, para que a gente haja. Olha que coisa interessante. Eu não vou aumentar nisso aqui, mas é um capítulo muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 27, né? O Pedi e Obtereis, em que Kardec e os Espíritos tratam especificamente da questão da oração. Tá? Mas nesse sentido, gente, na oração nós sempre somos atendidos. Olha que coisa legal. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que não seja do jeito que a gente acha que deveria ser, né? Mas nós sempre somos atendidos. Então, outro mecanismo, já falamos, a compreensão racional das coisas, trabalhamos aqui. Outro mecanismo, oração, né? A prece tem esse poder. Mas nós acabamos de ver aqui outras 3 coisinhas importantes. A falta de fé nós já falamos, né? Ou seja, vou dar um resumo breve aqui. Quando a gente lida com as coisas da vida, raciocinando apenas como corpos, ou raciocinando apenas como se vivêssemos essa vida aqui, mas principalmente quando nós temos esse pensamento materialista, né, de que nós somos esse corpo aqui, pessoal, vem uma dificuldade, vem uma angústia, a gente não consegue lidar com ela. Vem a dificuldade financeira, a minha vida é só essa aqui, eu tenho que ficar rico, eu tenho que viver bem, porque é só isso aqui que a gente tem. Né? Vem uma doença, uma pessoa querida, vem um desespero. Sabe por quê, gente? Qual que é o grande desafio do materialista? Qual o grande desafio daquele que não acredita na imortalidade da alma? É a morte. Porque a morte, eu estou usando morte de propósito, tá? Porque para eles ela existe. Porque quando alguém que a gente ama, de acordo com esse pensamento, morre, nós nunca mais vamos ver essa pessoa. É uma dor muito grande. Então, só estou dando um exemplo aqui. Né? Como é que essa falta de fé, nós já trabalhamos isso, como é que é o complicador? Ou seja, desenvolver essa fé, trabalhar essa fé, é um mecanismo de se lidar com o sofrimento. Mas tem um outro aspecto que ele apresenta aqui que tem muito a ver. O primeiro e o terceiro aqui, eles têm uma relação muito forte. O terceiro que aparece aqui, que os espíritos apontam como uma dessas causas de desgosto da vida, é a saciedade. Ou seja, aquela sensação de que a gente não precisa de mais nada. É aquela sensação de que a gente já fez tudo, já tem tudo. E sabe de que ela nasce, gente? De uma grande alienação. Porque quem está no planeta Terra olha para o lado e vê várias pessoas sofrendo, seja materialmente, seja moralmente, emocionalmente, e se sente saciado, tem que sair um pouquinho da sua concha, do seu egoísmo, e começar a trabalhar pela saciedade dos outros. Porque essa sensação de que não se tem nada o que fazer mais, percebe? Ela é fruto e ela é causa de sofrimento. Ou seja, outro mecanismo para a gente lidar com o sofrimento, olhar para o lado. E aí, trazendo agora a primeira palavrinha da resposta, olharmos para a nossa própria vida e refletirmos. O que temos feito com o nosso tempo?
Porque os espíritos vão dizer que a ociosidade, gente, é uma dessas causas graves de desgosto da vida. Eu falei com vocês que muitas pessoas olham para essa questão e entendem errado, porque as pessoas dizem assim, isso aqui está desatualizado, porque quer dizer, então, que você está falando que alguém que tem depressão, você tem que forçar essa pessoa a sair de casa, você tem que forçar essa pessoa a trabalhar, a fazer alguma coisa. Não está falando nada disso aqui, gente. Não está falando nada disso aqui. O que está sendo apresentado para nós aqui é até um caminho preventivo, profilático, que a gente fala. Quando começa a ter, às vezes, alguns questionamentos, alguns sofrimentos, é hora de refletir. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que eu poderia fazer mais pelo próximo? Essa que é a grande questão. Mas não sou eu que vou dizer para você, não é outro que vai dizer, você podia fazer mais. Não. Isso tem que ser fruto de uma autoanálise. Porque se a gente vai pela lente do outro, muitas vezes a gente acaba se afundando na quantidade enorme de atividades ou permanecendo na ociosidade. Então tem que haver essa análise, gente. Um dos grandes mecanismos para a gente enfrentar o sofrimento, independentemente de qual ele seja, é aplicar a nossa vida no bem do próximo. Quando a gente, às vezes, olha para dentro de si e vê que está sofrendo, gente, é muito simples, não arrisca dizer isso, encontrarmos pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Não precisa fazer muito esforço. Isso aqui está me incomodando, tá. É difícil? Não estou dizendo que a sua dor, que o seu sofrimento é pequeno, não estou dizendo isso. Mas quando a gente aprende a olhar e observar que há pessoas piores que a gente pode ajudar, duas coisinhas. Primeiro, sensação de gratidão a Deus. Porque nós temos problemas, sim, mas nós temos coisa boa também. Sensação de utilidade. Porque eu vou tentar ver dentro das minhas possibilidades como que eu vou ajudar aqueles que estão piores que eu. E quando eu começo a direcionar a minha vida para a felicidade do outro, olha que coisa interessante, eu começo a enxergar a minha felicidade também. Por isso que Jesus sempre falava de caridade. Né? Por isso que eu sempre falava disso. Allan Kardec ele tem uma análise que eu acho fantástica, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né, o Fora da Caridade na Salvação, que é a análise que ele traz da parábola do bom samaritano. Porque Allan Kardec faz toda uma discussão ali, né, e ele vai dizer o seguinte, olha, pessoal, Jesus, ele não coloca a caridade como meio de salvação. Para Jesus, a caridade é o único meio de salvação. E o que é salvação, né, gente? Não é ser escolhido para isso ou para aquilo. Ser salvo é ser feliz. Jesus vem à Terra para ensinar a gente a ser feliz, para ensinar a gente a ir para a direção que já foi, que já percorreu, que ele está. Então, quando a gente fala aqui de desapego, quando a gente fala de despreocupação com certas coisas exageradas, quando a gente fala aqui de lembrar diariamente que é espírito imortal, nós estamos falando disso. Que isso nos faz mais fortes. Isso nos faz olhar para aqueles outros todos que também são espíritos imortais e nos faz um convite assim, peraí, o que eu posso fazer para ajudar essa gente? E repito, não estou falando só de coisas materiais, não, tá, gente? Materiais também, já falamos disso um pouquinho, né? Mas emocionais, morais, é o carinho, é a atenção, a tolerância, a paciência, o cuidado. Tudo isso é mecanismo. Aliado à oração, certo? Aliado a essa autoanálise, autoconhecimento, tudo isso que nós trabalhamos aqui. Tudo isso é mecanismo para que a gente lide com o nosso sofrimento da forma mais saudável, para que a gente vença essas dificuldades, para que a gente se sinta mais feliz dentro das possibilidades que a Terra oferece. Daí fica o convite para a gente encerrar, né? Para que cada um aí cultive essa reflexão. Cada um olhe para o seu tempo, faça uma autoanálise e se pergunte, peraí, em que eu posso ser mais útil para minha família, para minha vizinhança, no meu trabalho, no meu centro espírita, qualquer trabalho que eu faça voluntário, em que eu estou pesando mais do que ajudando? Em todos esses ambientes. Nisso aqui. Então, agora eu vou tentar ser diferente. E aí, gente, tenhamos certeza, caminhando com esse objetivo da caridade, nós vamos ser mais felizes. Então, encerro aqui a nossa conversa, a nossa proposta, e foi um prazer conversar com vocês. Eu agradeço pelo convite mais uma vez.